Tiago capítulo 3, nós estamos no livro de Tiago, e pregar Tiago tem sido um desafio, porque é um desafio para a nossa vida também, na vida de quem prega Tiago sabe, o Vitor Hugo sabe muito bem o que estou dizendo aqui, porque é um desafio, porque Tiago pega a gente pelo braço, e Tiago fala assim, olha agora que tudo que você viveu, tudo que você ouviu de Paulo, tudo que você aprendeu das cartas, você sente aqui que você tem que agora pôr em prática. Você agora, crente, vai pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você ouviu do Evangelho. Agora vamos colocar aqui, preto no branco, separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Vamos separar aqui adulto na fé, criança na fé, e vamos viver o Evangelho. Tiago faz isso com a gente. Tiago não brinca em serviço. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que Tiago, ele tinha uma certa visão assim, sabe, pastor? Tiago pensava assim, ó, eu vivi tanto tempo não acreditando que meu irmão era o Messias, que eu não posso perder tempo agora. O cara era Tiago ali, um homem de Jerusalém, um mestre, que falou, eu vivi tanto tempo aqui perdendo, meu Deus, eu não posso perder tempo agora. Fica na igreja de Jerusalém, um dos mestres. A Bíblia diz que Paulo chama Tiago como um pilar da igreja. E Tiago agora pega a gente pelo braço e fala, vamos viver o Evangelho de Cristo. É como se você lesse toda a Bíblia, chegasse aqui em Tiago e falava, cara, agora é a prática. Eu tenho que viver isso aqui de verdade. E Tiago vai nos confrontar lá no primeiro capítulo, dizendo o seguinte, se você é bem-aventurado e participa comigo com a aprovação, faça com alegria. E outra coisa, deixa eu te explicar, a aprovação vai trazer coisas para você e mudar seu caráter. A aprovação traz perseverança para você. A aprovação vai te mudar. A aprovação vai dizer quem você é na fé. E Tiago também diz uma coisa muito interessante, olha, preste atenção. Quando você for tentado, não diga que isso vem de Deus. Tiago mostra para a gente que a gente é tentado pela própria concupiscência do nosso coração. Capítulo 15 diz isso, no capítulo 1, versículo 15. Você é tentado pela sua própria concupiscência. Tiago não é um pastor que fala que você é o ouro de Ofir. Sinto muito, se você for para Tiago, você não vai gostar, por muitas vezes, das verdades que ele vai te falar. Mas se isso te incomodar, louvado seja Deus, porque é o Espírito Santo transformando você ali dentro. E Tiago vai dizer para você outra coisa também, não busque em você, tente buscar em você algo bom. Porque quando você vai olhar para dentro, não tem melhor versão, sinto muito. Meu irmão, se você tem buscado a melhor versão dentro de você, não existe. Você pode subir onde você quiser. Você não vai achar coisa boa, não. Sabe o que você vai encontrar lá? Pecado. Sabe por quê? Satanás, ele faz o seguinte, né? A gente costuma... Eu vi um meme esse dia na internet, muito interessante. Ah, mas é porque Satanás... E tinha claro, uma figura ali de Satanás. Eu? Não sabe o que... Eu não, tá maluco? Sai. Deus me livre. Satanás, ele vai colocar para você o seguinte. Fulano, aqui ó, você não tá com fome? Aqui ó. Você gosta, eu sei que você gosta. Prova aí. Eu sei que é isso que você gosta. Que eu te conheço. Prova aí. Não, Deus perdoa. Você é nova criatura. Ele vai só tentar você com aquilo que você tem dentro de você. Jorge, mas eu sou crente, eu não posso ter mais essas coisas. Sim, irmãos. Você foi encontrado por Jesus e agora começou o processo de santificação. E você agora está sendo mudado de dentro para fora, amém? Só que tem uma coisa que você tem que entender. Você vive ainda na presença do pecado. E ainda tem concupiscência dentro do seu coração. O Senhor tirou você da lama, agora está tirando a lama de você. E ainda há estilhaço no seu coração. Não confunda santificação com glorificação. Você vai ser glorificado em nome de Jesus. Quando o Senhor voltar, vai te dar um corpo glorificado. Você vai viver eternamente sem pecado nenhum. Glória a Deus por isso. Almejamos por esse dia. Mas até lá, Tiago diz,
levanta a cabeça e olha para o Pai das luzes, versículo 17. Olha para o Pai das luzes, que quando existe algo que você não consegue fazer, olha para Cristo. Aquilo que você é insuficiente, Cristo é suficiente. Aquilo que você é inconstante, Tiago diz que você é inconstante, mas lembre-se que o Senhor não tem variação de mudança. Ele diz isso lá no versículo 18, capítulo 31. Deus é imutável, Ele não muda. Se Ele te trouxe para perto, tirou você da vida para a morte, irmão, Ele vai santificar você. Tiago olha nos nossos olhos e diz, você vai mudar. E Tiago continua no capítulo 2, dizendo o seguinte para vocês, para nós: não se deve fazer acepção de pessoas. Ele caminha segundo as nossas nuances de viver de um jeito que blasfeme a Deus, de viver de um jeito que não condiz a vida de um crente. Ele fala sobre a fé sem obras, que é morta. Ele fala que uma tem que condizer com a outra. Ele fala que uma vida com obras tem que ser entrelaçada com a vida de fé. Ele fala que não adianta nada, meu irmão, você viver como um crente morno. Roupa de crente, cara de crente, jeito de crente, mas não move uma palha para o reino de Deus. Fé sem obras é morta. E no capítulo 3, eu queria ler com vocês, do versículo 1 ao 12, diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedeceres, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos e ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é o pequeno órgão que se gaba das grandes coisas. Vede como um fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contido, carregando de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e com que é amargoso? Acaso, meu irmão, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Pai querido, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, porque sabemos que a tua mão é sobre o seu povo. Sabemos que a tua destra, Senhor, vem ao nosso coração, que transforma. Sabemos que a sua destra nos pega como crianças que tropeçam, Senhor, e caem e nos levanta de novo. Pai querido, venha hoje com a tua palavra nos abençoar, Pai. E aquilo, Senhor, que com nossa língua temos amaldiçoado, aquilo, Senhor, que com nossa língua temos maldizido alguém, aquilo que com nossa língua, Senhor, nós temos feito mal, Pai, em nome de Jesus, venha confrontar o nosso coração essa noite, para que venhamos, Senhor, caminhar com o Senhor, caminhar como cristãos, como filhos de Deus nesse mundo, como luz do mundo e sal da terra. Ó Senhor Deus, eu te peço, Pai, eu imploro ao Senhor e rogo, Pai, não nos deixe viver, Pai, com nossas próprias paixões. Pai, em nome de Jesus, venha refrear nossa língua, transformar nosso coração, para que sejamos bênçãos na vida das pessoas.
Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3. Tiago arrocha mais um pouco. O que ele diz? Vamos tratar da língua? Vamos falar sobre um órgão que é perigoso, que ao mesmo tempo fala de Jesus, que abençoa você, que fala coisa boa, que te leva lá para frente, mas também que destrói casamento, destrói amizade, destrói a vida de todo mundo. É um órgão perigoso. E Tiago diz uma coisa muito interessante, ele começa falando, irmãos, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres. Uma palavra pode ser pronunciada em poucos segundos, mas permanecer na memória de alguém durante muitos anos. Já aconteceu isso com você? Alguém já falou uma coisa que te deixou triste? Alguém já te falou uma coisa assim, mesmo seus irmãos crentes, você ficou pensando e até hoje pensa, de vez em quando vem em sua mente? Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso machuca. Palavras são perigosas. Tiago não trata a língua como um detalhe secundário. Tiago trata a língua secundário na vida cristã. Para ele, a maneira como falamos revela quem somos. A fala não é apenas um instrumento externo, sabe? Ela é uma janela do coração. Assim como Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala o quê? Que o coração está cheio. Tiago, portanto, mostra para nós que o problema da língua não começa na boca, ela começa no coração. A língua apenas torna visível aquilo que está escondido dentro de nós. Lembra que eu falei lá que ele fala no comecinho do pecado? Qual que é o problema do ser humano? As suas próprias concupiscências. Eu perguntei para o meu professor de exegese grego essa semana, por que o homem crente, ele tem vacilos, e por muitas vezes ele passa por momentos de fracasso espiritual. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, o problema, claro, o pecado, mesmo sendo crente, ele é abalado ainda. Só que o problema é o coração dele. O que está cheio lá? Quanto mais cheio da palavra, quanto mais cheio de comunhão, quanto mais cheio da palavra de Deus, mais ele vai dar fruto bom. Quanto menos cheio da palavra, quanto menos cheio do Espírito Santo, e ele vai se esvaindo, mais ele vai se parecer com o velho homem. Escute o que eu vou te falar, querido. A responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é nossa. Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz o seguinte, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. A salvação é Deus que faz. Deus salva o crente. Jesus disse, todo aquele que vier a mim jamais lançarei fora, mas só pode vir a mim aqueles que o Pai trouxer. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante, portanto, vocês sejam cheios do Espírito Santo, é uma ordenança. Não tem como a gente falar assim, não, mas Deus vai vir, né? E vai encher nosso coração ali, e vai trazer o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, meu irmão. Só que você, para ser cheio do Espírito Santo, use os meios de graça. Palavra, oração, tem que estar em dia. Ah, mas hoje eu orei e não senti nada. Continua orando, né? Você tem que sentir, tem que obedecer. Quanto mais oração, mais leitura da palavra de Deus, você pode ter certeza que a sua boca vai ter um freio. Em primeiro lugar, irmãos, todos esses efeitos que a gente pode entender sobre a língua vai tornar visível aquilo que está escondido dentro de nós. O texto vai apresentar 3 verdades. E quais são essas verdades e esses efeitos que a língua traz na vida do crente? A primeira verdade é que a língua revela a nossa responsabilidade diante de Deus. Veja só no capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago começa dirigindo a uma advertência aos que desejavam ensinar. Na igreja primitiva, o mestre tinha grande influência. Sua função era explicar a palavra, orientar a comunidade e formar a consciência dos crentes.
Entretanto, quanto maior a influência, maior a responsabilidade. Quanto maior Deus nos dá, maior a nossa responsabilidade. É ou não é, pastor? É ou não é o pessoal do louvor? Quanto maior a responsabilidade de ministrar ao Senhor, tocar aqui, erguer sua mão, maior a responsabilidade e influência que você tem. E digo todos nós aqui também, a mídia, a logística, todos que têm função aqui na juventude, quanto maior é dado para nós, maior é a responsabilidade. Pessoal da mesa, maior é a responsabilidade. Pessoal do louvor, da Move Band, maior a responsabilidade. Tudo que é nos dado será cobrado com maior responsabilidade. O problema não estava no ministério de ensino em si. Deus concede mestre à igreja. O problema era o desejo pelo reconhecimento, pelo prestígio e pela autoridade que acompanhava essa função. Alguns queriam ensinar sem compreender seriedade de falar em nome de Deus. Quem ensina será julgado com maior rigor. Veja só, o mestre trabalha com palavras. Ele pode conduzir pessoas à verdade ou erro. Pode fortalecer a fé, causar confusão. Pode exaltar a Cristo ou promover a si mesmo. E não é isso que a gente tem ouvido. Desculpa, irmãos. Não é isso que a gente tem ouvido? Nós estamos orando para prodígios, jovens, pregadores nascerem de igrejas e influenciar os jovens que nós estamos tendo tanto trabalho para colocar dentro da igreja. É ou não é, pessoal? Não é? Aí me vê uns pastor jovem aí, pastor não, uns pregador jovem dizendo que você é o centro de todas as coisas. Dizendo que você é importante igual Jesus. Vem uma galera com uma palavra, irmãos, causando confusão no coração da juventude. Por isso que Tiago afirma, mestres receberão com maior juízo. Isso se aplica diretamente aos pastores, professores, mas também alcança qualquer cristão que exerce influência sobre os outros. Você quer exercer influência? Preste atenção. Pais que ensinam os filhos, líderes de pequenos grupos, professores de escola dominical, discipuladores, pessoas que aconselham, cristãos que falam publicamente em nome de Deus. Jesus declarou, Mateus capítulo 12, versículo 36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Agora fala uma coisa para mim, meus irmãos. Dá para continuar brincando? Não dá, né? Sabe por que não dá para continuar brincando? Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, nos alerta. Mestre, cuidado. Professores, cuidado. Líderes, cuidado. Nós daremos conta daquilo que a gente vai falar. Todos tropeçamos no falar. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, Tiago continua dizendo, no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E Tiago inclui a si mesmo. Todos tropeçamos. A palavra perfeito aqui não significa alguém sem pecado, mas alguém maduro, completo e espiritualmente desenvolvido. O controle da língua, meus irmãos, é apresentado como um sinal de maturidade cristã. Você já ouviu falar daquela pessoa, meu irmão amado, que diz assim, olha só, irmão, fala porque eu sou uma pessoa direta. Falo porque eu tenho que falar, falo mesmo. Falo porque eu sou uma pessoa que fala, que tem que falar a verdade para você na sua cara. Meu irmão, essa pessoa não é que ela fala que ela é sincera, é que ela não tem domínio próprio. Sabia disso? Isso é falta de fruto do Espírito, é imaturidade. Por muitas vezes nós falamos aquilo que é verdade, mas sem amor nenhum. O que Tiago fala? O que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Sem amor, meu filho, não vale de nada. Nem se eu falar aí desenfreado. Então cuidado com o falo mesmo. Isso ocorre porque a língua reage rapidamente. Muitas vezes falamos antes de pensar, antes de orar, antes de avaliar as consequências. Provérbios 10, 19 declara, no muito falar não falta transgressão, mas modera os lábios que é prudente. Ah, mas gente, eu já fiz isso, hein?
Esquece que eu contar um testemunho que eu fiz na minha vida. Primeira semana de casado. Eu muito inteligente. Cheguei em casa do trabalho, sabe? Ô Bitelo, vem cá um pouquinho, por favor. Você mesmo, né? Vem cá. Eu estava chegando do trabalho. Esse é o Bitelo, gente, ó. Esse é o nosso Bitelo. Cheguei. Mano, tira minha blusa aqui que eu estou derretendo. Deus te abençoe, meu filho. Gente, eu estou derretendo aqui na frente. Aqui. A minha língua foi rápida ali, mas deixa eu te falar uma coisa. O homem casado tem que pensar muito antes de falar. Para a esposa. Minha esposa, todo mundo conhece a Fran. Vocês vão conhecer a Fran. Franciele é uma mulher sensacional. A melhor mulher do mundo. Não é porque é minha esposa não, mas é uma mulher excepcional. Então eu cheguei lá, primeira semana de casado. E a minha esposa, meus irmãos, cozinha muito, muito bem. Excepcionalmente bem. Quem já comeu comida da Fran sabe que é excelente. Fran faz coisas deliciosas. E no começo do casamento, ela já cozinhava bem. Só que assim, minha mãe é mineira. E minha mãe é mineira, então comida de mineiro tem uma cor muito forte, né? Sim, você vai comer um frango do mineiro lá, até frito. Ele é vermelho, igual um escarlata, assim, é vermelho, vermelho. E eu, todo incircunciso, cheguei em casa, sem experiência nem imaturidade cristã nenhuma. Eu já era crente, tá? Falei isso, mas tô brincando. Eu cheguei em casa, e ela, esposa, né, primeira semana, vamos deixar as coisas bem feitas. As panelas borbulhando, coisa mais linda, o fogão. Só que eu cheguei, nossa, que cheiroso. Abri, ela tinha feito fez carne e fez um frango frito. Só que o frango não estava tão vermelho. E ela estava no telefone com a irmã dela. Eu abri e vi o frango e falei assim, esse frango está muito branco. A minha mãe fazia mais vermelho. E saí. Meu irmão, acho que eu não tinha lido Tiago ainda. Isso aí há 11 anos atrás. Ela estava falando no telefone com a irmã dela assim, ela olhou para mim, falou, tá bom. Ela, só um pouquinho. Desculpa. Pegou a panela assim, abriu o lixo. Plá! Não precisa comer. E continuou falando no telefone. Falei, o que eu fiz? Meu irmão, a língua reage rapidamente. E por muitas vezes, por burrice. Está vendo o perigo da língua? Está vendo quando a gente não ora? Está vendo quando a gente não segura o que tem que falar? Aquele dia eu casei uma guerra que vocês não têm noção. E eu falei depois, você está ficando doida? Você jogou uma comida fora, isso é pecado. Ela falou, o que você falou? Não. Eu cozinhei para você. Não sei. E já começou, né? Chorou também. E eu falei, me perdoa. Gente. A gente fala, canta besteira. Então, meus irmãos, isso é um aprendizado para nós. Você que vai casar, você que está noivo, você que é casado há pouco tempo, tome cuidado. A língua pode acabar com o seu dia. Lembra de Moisés? Moisés era conhecido como homem manso, mas em um momento de irritação, falou precipitadamente diante do povo. Números 20:10 diz o seguinte, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés era um homem considerado homem manso. Desceu o porrete na rocha. Falou que não deveria ter falado, brabo com o povo. Bateu na rocha. E Deus falou o que para ele? Não vai entrar em Canaã. Eu falei para você falar isso? Falei para você ficar bravo? Não, então por que você falou? Ah, mas não se fale mais nisso. Deus falou, basta. Uma hora que Deus fala na Bíblia, basta. Para de choradeira. Essa hora. Moisés, ó. Isso causou que o líder de Israel, naquele tempo, que fez o povo passar no meio das águas lá, não entrasse em Canaã. Por quê? Não pensou antes de falar. Deixou suas emoções saltarem para fora. Sua fala revelou impaciência e ira. Aquele episódio trouxe graves consequências para o seu ministério. Até mesmo um servo fiel pode tropeçar seriamente por meio de palavras. Antes do imperativo, irmãos, precisamos recordar o indicativo da graça. Cristo não nos recebeu porque sempre falamos corretamente. Ele nos recebeu quando éramos culpados e mentirosos.
Então, meus irmãos, por muitas vezes, não coloque carga nos ombros das pessoas, viu? Nós éramos o quê, irmãos? Mentirosos, murmuradores e pecadores. Na cruz, Jesus carregou também a culpa dos nossos pecados de fala, tá? Por isso que eu falei para vocês no começo aqui, até quando você chegou aqui, quantos pecados você cometeu até aqui? Quantas coisas você falou que não deveria ter falado? É difícil, irmãos. Liderar jovem é uma bênção, mas você tem que se controlar, não é, Pedro? Não é, Bia? Não é, Rebeca? Tem hora que o coração quase para, mas você tem que se controlar. Você fala, menino, que vontade de matar, menino, né? Mas você tem que parar, respirar, pedir a Deus, saber que você foi assim, pior ainda. Fala, não, meu irmão, vamos conversar, as coisas não são assim. Vamos falar de Jesus, né? Então, assim, nós temos esse controle, nós temos que ter esse entendimento. Por isso somos chamados a dominar nossa língua para conquistar a aceitação, mas porque já fomos alcançados pela graça. Nós somos chamados, irmãos, para falar, dominar e falar o que é lícito, não porque para sermos aceitos diante de Deus. Somos chamados para fazer essa obra de controlar a nossa língua, porque já fomos aceitos por Deus. E por isso temos que falar corretamente. Parece tão, às vezes, simplório o que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas a língua, irmão, é um órgão muito perigoso, que pode acabar com muita coisa, rápido assim, ó. Por muito pouco a gente é processado e perde a casa inteira. A minha pergunta é, examine sua fala. Você fala com humildade ou deseja sempre ter razão? Mulheres, estou brincando. Você fala com humildade, irmão? Por mais que você tenha alcançado qualquer diploma na sua vida, você conversa com seus pais com humildade. A gente, quando se forma, né, ou quando a gente sabe mais um pouquinho com o pai e a mãe, a gente já quer ser o mestre, né, o doutor da lei na vida deles. Você faz aquilo que Jesus faz conosco? O Calvino fala que Deus faz a acomodação com a gente. Sabe o que é acomodação? É a mesma coisa quando você abaixa para falar com a criança. Como é que você fala com a criança? Vai lá, ó, pega o brinquedinho para nós brincar ali com o papai. Vai lá. A criança vai lá e pega. Deus fala, abaixa para falar com a gente. Isso se chama acomodação. Será que nós somos humildes na fala? Assim como o nosso Deus é humilde para abaixar os nossos olhos e dizer, meu filho, você está pecando. Meu filho, eu te amo, mas está no caminho errado. Meu filho, você é meu, não é do mundo. Será que nós temos essa mesma glossa, né, no grego? Será que nós temos essa mesma linguagem que trata das pessoas dessa forma? Você ensina o que não pratica? Você tem ensinado aquilo que você não vive? Isso pesa na nossa vida do pregador. Timóteo diz, né? Pregue a palavra em tempo ou fora de tempo. Sabe o que é mais doloroso num pregador? Quando ele está pregando algo que ele tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu vou falar para vocês, meus irmãos. Hoje, nem tanto. Não que eu estou perfeito nisso, não. Nunca vou ser. Mas eu já falei muita coisa que não deveria ter falado em ocasiões que não deveria ter ficado quieto. Por arrogância, por orgulho. Poderia ter ficado quieto. E já perdi de falar coisas que deveria ter falado. Tá, gente? Não é pra você ficar mudo, não. Ser manso, sabe o que é ser manso? Usar a sua palavra, usar a sua autoridade na hora certa. Não é ser um pobre coitado, não. Manso significa isso. Saber falar e agir com autoridade. Mas na hora certa. Suas palavras aproximam as pessoas de Cristo ou de você? Você aconselha com temor de Deus? Você usa a verdade para restaurar ou para ferir? Olha aí. Lembra que eu falei daquela pessoa que fala assim? Ou aquela desculpa que a pessoa fala, não, eu sou igual o Pedro. Ih, falo mesmo. Não, irmão. Não é igual o Pedro não, coitado. Pedro não tem nada a ver com isso. A gente é pecador, né? Jesus é o mestre perfeito e nunca ensinou o erro
nunca exagerou, nunca mentiu e nunca falou de forma pecaminosa. Mesmo quando confrontou o pecado, fez isso em perfeita santidade. Irmão, preste atenção. Na cruz, ele permaneceu em silêncio diante de falsas acusações. Quando falou, pronunciou palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Se tu é o Senhor, desce daí. Desce. Mostra o poder. Jesus poderia ter descido da cruz, mostrado seu poder, amassar todo mundo. Mas ele preferiu ficar na cruz e morrer para salvar todo mundo. Aqueles que eram seus. Nosso exemplo. Em segundo lugar, meus irmãos, a língua possui um poder para dirigir e destruir. Versículo 13 a 8. Tiago utiliza 3 imagens de freio de leme de fogo. Olha que interessante. A língua é como um freio. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe diremos o corpo inteiro. Também dirigimos o corpo inteiro. O cavalo é um animal, irmão. Você já viu um cavalo de perto? Quem já viu um cavalo de perto aí? Todo mundo? Você já viu o cavalo premiado de perto? Ele é imenso. Já viu, pastorzão? Ele é dessa grossura assim, ó, o cavalo premiado. E sabe o que domina ele? Um cabresto desse tamanho assim, ó. Pequenininho. Dessa grossura, na boca, que domina para onde que ele vai. Meu filho, se o cavalo desembesta ali, ninguém segura ele não, tá? Ele tem muita força. Contudo, um pequeno freio colocado em sua boca permite que o cavalo conduz. Da mesma forma, a língua é pequena e em comparação com o corpo, mas pode orientar toda uma vida. Uma palavra pode mudar uma decisão, uma amizade, um casamento, o rumo da igreja e a direção de uma família. Palavras de encorajamento podem fortalecer alguém para perseverar. Palavras irresponsáveis podem empurrar alguém para o desânimo. Ah, irmãos, eu me recordo de Jó. Passando o que estava passando, as pessoas tentando de alguma forma ajudar, mas estava piorando a vida de Jó. Até sua esposa diz assim: abençoe-se Deus. Você sabe que a palavra não é amaldiçoa seu Deus e morre. Sabe o que quer dizer a palavra original ali? É abençoa seu Deus e morre. Mas você fala assim: mas a palavra diz abençoe. O original é abençoa, mas não é a conotação ali, não é assim: Jó, abençoa seu Deus e morre. Não é assim, a palavra é dita: ué, abençoe esse Deus aí e morre. Entende? É dessa forma. Está vendo como uma palavra mal colocada pode mudar uma situação? E Jó também passa por esse momento terrível na sua vida. A língua é como um leme de um navio. Meus irmãos, um navio é muito grande. O leme é muito pequeno. Observar igualmente o navio que, sendo tão grande, batidos de rijos de ventos, por um pouquíssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. O leme é pequeno, mas determina a direção de um grande navio. A questão não é apenas se falamos muito pouco, a questão é que está segurando o leme. Quem está segurando o leme? Quem segura o leme da sua vida, da sua língua? Se o coração é governado pelo orgulho, nossas palavras serão o quê? Orgulhosas. Se é governado pela amargura, nossa fala será amarga. Se é governado por Cristo, nossa palavra refletirão graça e verdade. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem está no controle da nossa vida? Se é Cristo, você sabe que aquela pessoa está andando por Cristo. Se é a murmuração, sabe que você vai conversar com aquela pessoa, como está? Ah, estou doente, hoje estou muito bem. Não. Todo dia ela está doente, todo dia está com dor, todo dia não está fácil, todo dia está difícil para ela. Você vai conversar com a pessoa, você sai lá com depressão. A palavra, irmãos, tem poder de dar rumo à vida de uma pessoa. A pergunta é: quem está no leme da sua vida? Quem está direcionando a sua vida? Quem está empurrando para onde a sua vida? É orgulho? É murmuração? É insensatez? É a imaturidade? É a arrogância? É o medo? Porque isso vai determinar quem você é na vida cristã.
A língua, irmãos, é também como fogo. Assim também a língua é pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como fagulha põe em brasa tão grande selva. O fogo começa pequeno, mas pode produzir destruição imensa. Uma frase maliciosa pode espalhar suspeita. Uma fofoca pode destruir o quê? Uma reputação de alguém. Uma acusação sem prova pode decidir uma comunidade inteira. Provérbio 16, 28 ensina para nós uma coisa: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. A fofoca frequentemente é apresentada como uma preocupação. Você já percebeu? Irmão, vou te contar um negócio aqui, mas vamos orar por ele, tá? Eu vou te contar aqui para a gente orar por ele. Vou te contar aqui para um casal jovem lá, ó, é só para nós orar por ele, tá bom? Está acontecendo na vida dele aqui. Você acredita que ele caiu? Aí vai espalhando para todo mundo, para a igreja inteira. Você acredita que caiu? Aí a fofoca aumenta. Você acredita? Fulano está grávida. Acontece na igreja? Não, imagina. Acontece. Por muitas vezes, irmãos, ela é inocente, mas é igual uma fagulha de fogo. Tá com um cigarro numa plantação seca para você ver. Cigarro não, que ninguém fuma, né? Tá com um fósforo, qualquer coisa quente, uma plantação seca, o que vai acontecer? Ela acaba com a plantação inteira, dá um prejuízo danado. Um prejuízo danado. Mas muitas vezes, irmãos, não é intenção de restaurar, há prazer em transmitir o erro alheio. Tiago afirma: ora, a língua é fogo, e mais o mundo de iniquidade. Ela pode contaminar toda pessoa e incendiar o curso da existência. Salmo 141, 3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi compreendeu isso e orou. O problema é mais profundo que o vocabulário. Precisamos de um novo coração. Irmão, se a sua vida tem sido desvairada, falar aquilo que não se deve, viver de forma assim, a esmo, o problema, meu irmão, é o seu coração. É o que está sendo gerado no seu coração. A oração é para que Deus te dê um coração novo. A oração é para que Deus venha quebrar esse coração de pedra que você tem e pôr um coração de carne sensível. A oração é que Deus venha restaurar a sua vida. A oração é que Deus venha despertar você. Assim como o salmista, faça isso. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia as portas dos meus lábios. Em 1 Samuel 22, Doeg relatou a Saul que o sacerdote Aimeleque havia ajudado Davi. Lembra disso? Lá em 1 Samuel, quando Saul estava caçando Davi que nem um louco. Olha duas coisas que podem mudar uma vida de uma pessoa. O Saul, Davi passou por lá. Não, Davi passou. Aimeleque não sabia. O que está acontecendo, Davi? Ficou lá, um sacerdote, Davi, né, um general, ele acolheu Davi, mas Davi foi embora de lá. O sacerdote ia fazer o quê? O que o sacerdote ia fazer? Não, Saul, vai procurar em outro lugar. Agora o outro lado da palavra. Aimeleque estava lá, cuidando de Davi, que te desrespeitou, que está se achando melhor que você. Está vendo o peso? E o que aconteceu? Saul mandou matar todo mundo. Sua fala, usada de maneira maliciosa, resultou na morte do sacerdote e na destruição de uma cidade. Uma informação usada com intenção perversa, irmãos, torna-se um instrumento de morte. Cristo nos libertou da condenação, mas também nos chama para quê? Mortificar nosso pecado. Antes da gente falar, preste atenção nisso, guarde isso no seu coração. Antes da gente falar, faça 4 perguntas ao seu coração antes de você falar uma coisa de uma pessoa. É verdade? É necessário? É justo? Agora aqui que a quarta é mais doída. É amoroso? Você está falando para que o Senhor venha trabalhar na vida daquela pessoa e transformar ela para uma nova criatura? Você está falando para aquela pessoa para Jesus mudar a vida dela e ela ser uma pessoa melhor? Você está falando dessa pessoa para Cristo, que você veja Cristo trabalhar na vida dela, para que ela ascenda dentro da igreja, para que ela vire uma pessoa mais crente, mais do que você?
é para isso? Se não, é o momento certo? Estou disposto a dizer isso na presença de outra pessoa? Minha fala pretende restaurar ou apenas ferir? Não alimente fofoca, meu irmão. Não compartilhe acusações sem consentimento. Não use palavras para manipular. Não transforme o púlpito em conversa ou em redes sociais, em armas. Pelo amor de Deus, para de ficar brigando no Instagram. Meu irmão, para de mandar a mensagem alheia para o seu amigo que te feriu. Em nome de Jesus, você é melhor do que isso. Você é um crente, meu filho. Jesus te ama. Fica mandando indiretinha não. Que coisa feia. Né? Tanta gente madura aí, eu vejo isso direto, gente. Que coisa, né? Que coisa feia. Jesus nos restaurou com tanta coisa boa, para usar o nosso Instagram para Jesus. Aí vai lá o filho do inferno lá e posta tanta porcaria lá, né? Não liga para isso não. Não, irmãos, é o Espírito Santo a convencer a vida dele. Deixa falar mal da igreja, deixa fazer o que quer. Deus não precisa de proteção, não. Deus governa todas as coisas. Nada sai do controle de Deus. Amém? Fique em paz. Efésios 4:29 diz: não saia a vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa, para edificação conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. O Senhor tocou os seus lábios. De quem? Isaías 6:5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Olha a preocupação do profeta quando ficou diante de Deus. Me fala hoje, irmão, presta atenção aqui. Se você encontrasse Jesus ali de pé na porta, qual que seria a sua preocupação? O que eu falei ontem para a pessoa que eu não deveria ter falado? Eu sou um homem de lábios impuros. O Senhor tocou seus lábios e removeu a sua culpa. Isso aponta para a purificação que recebemos em Cristo. A boca que antes feria pode tornar instrumento de consolo, verdade de proclamação do Evangelho. Hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia da gente tomar atento na vida e falar assim: não, eu quero ser uma pessoa que fala coisa boa. Eu quero ser uma pessoa que profere palavra de Deus. Eu quero ser uma pessoa que edifica a vida de outra pessoa. Eu quero curar com as minhas palavras. Eu quero mudar de vida, porque o Senhor mudou a minha vida. Porque pela palavra do Evangelho eu fui salvo. E por essa mesma palavra eu quero abençoar a vida das pessoas. Em terceiro e último lugar, a língua revela a contradição do coração humano. Tiago 3:9-12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aqui está a grande incoerência. Usamos a mesma boca para louvar a Deus e ferir pessoas criadas à imagem dele. Irmãos, não podemos separar amor de Deus ao amor próximo. Alguém pode cantar no culto, humilhar sua família em casa? Você já viu aquele meme lá a minha mãe, depois de me dar uma surra lá cantando a Deus louvor? Você já viu isso aí? É totalmente diferente, não é isso, né? Mas tem como, irmão? Uma vez eu briguei com a Fran e vim pregar. Que tristeza. Muito tempo isso. A gente tinha discutido, não sei porquê, pastor. A gente discutiu, eu fiquei bravo, falei coisa que não deveria. Ai, irmãos, aquilo trouxe um peso. Eu não sei que palavra que era, mas eu me senti tão mal. Não que isso não vai acontecer de novo, tá? Às vezes, irmão, você brigou com uma pessoa, você falou algo que não deveria, e essa pessoa está em casa agora. Às vezes, irmão, você levantou a tua mão aqui hoje, mas você levantou a mão para amaldiçoar alguém essa semana. Às vezes, meu irmão, você cantou que Jesus é seu único Salvador, és a fonte de toda a tua alegria, mas você entristeceu uma pessoa com palavras essa semana. Eu te encorajo a pegar o seu celular depois que você sair daqui e mandar simplesmente uma palavra: me perdoa. Me perdoa. Eu errei com você. Ou talvez é a hora de você chegar na sua casa, olhar para os seus pais, olhar para alguém da sua casa, olhar para um amigo que faz tempo que você não conversa e olhar para ele e dizer assim: olha, por mais que a gente tenha falado que ferido uma palavra um ao outro, não sei quem está certo e está errado, eu peço perdão para você. Sabe por quê, meu irmão? Jesus tocou nos seus lábios.
E se ele tocou nos seus lábios, palavras de amor têm que sair dele. Não importa quem estava certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe mocinho, tá? Não existe mocinho. A gente é pecador. Se tem uma pessoa chateada com você, meu, ligue para ela depois desse culto. Se tem algo que você falou que não deveria ter falado, mande uma mensagem. Fala assim: fulano, eu peço perdão para você. Não deveria ter falado aquilo. Eu me passei. Não viva, irmãos, com um contraste na vida cristã. Não viva de um jeito, haja de outro. Viva reto ao Senhor. Amém? De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. A verdadeira espiritualidade não é medida apenas pelo que dizemos a Deus no culto, mas também pelo modo como falamos com pessoas durante a semana. É tão bom o culto, né? Para aqueles que é crente, né? Gosta de culto. É tão bom o culto. Você vem, fala com o irmão, é uma benção. Queria estar aqui semana toda, né? Ô irmão, você é uma... acampamento então, nossa, todo mundo se ama e você é a melhor pessoa do mundo para ela. Ah, irmão, passou o acampamento, a pessoa vira o demônio. É uma desgraça na vida do outro. Passou o culto aqui. Eu tinha uma chefe que eu sabia que ele era... Eu não era crente nessa época, né? Eu não gostava muito de crente não, pastor, por causa disso, eu acho. Ela era crente. A pessoa era crente, sabia que ela ia na igreja. Ela era crente e tal. Falava para as outras pessoas que era sócia da empresa de Jesus. Mas para falar com a gente, parecia um sargento. A palavra que ela falava no telefone dócil, ela parecia que saía fogo da boca dela. Era uma chefe muito difícil, quando eu era mais novo. E eu falava: cara, como que pode? Como que pode uma pessoa dessa? Ela é mansa no telefone com outras pessoas, mas aqui parece um sargento. Você é uma bênção na igreja, no trabalho nem olha na cara da pessoa. Olha aí. Você fala: ô irmão, Deus te abençoe, paz, Senhor Jesus, graça e paz, amada. Mas na empresa parece uma desgraça, passa perto do outro, nem olha na cara. Quer que o outro morra. Dá um bom dia forçado. Claro que ninguém acorda aqui dando glória a Deus para trabalhar na segunda-feira, né? Às vezes acorda, às vezes não. Pelo menos deveria, né? Você gosta de acordar? Você está animado para acordar cedo? Eu sou um ânimo acordar cedo, vocês nem imaginam. A minha filha de 9 anos, ela acorda conversando mais que o homem da cobra. Ela conversa. Papai, diz o que? E como é que ela acorda falando tanta informação assim? Eu não sei. E meus irmãos, 7 horas, 8 horas da manhã, a minha mente está vendo se eu estou vivo ainda. E eu fico assim: peraí. Eu falo: filha, peraí, papai não está entendendo o que você está falando agora. Eu preciso tomar o café, senão o pai não consegue raciocinar. Ah, tá bom. Ela faz assim, ó. Posso falar agora? Então, irmãos, são momentos que a gente tem que se controlar. São momentos que não é fácil, mas são momentos também que não podem entrar em contraste. Temos que viver uma vida reta diante de Deus, seja dentro da igreja, fora da igreja, louvando a Deus, e também louvamos o culto, também não é só hoje, é para fora. Então, o homem que tem a palavra, uma boca torpe, ele não vive uma vida cristã reta. Ou não vive uma vida cristã. 1 João 4,20 diz o quê? Se alguém disser: amo a Deus, e odiar seu irmão, esse é o quê? Mentiroso. Nossas palavras atingem portadores da imagem de Deus. Imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, é atingido por palavras que a gente profere. Cuidado com o que você fala, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa boca fala coisa que não se deve. Quando que a nossa boca fala coisa que degrina a palavra de Deus, que fala que não pode ser falado? Sabe, eu vou falar uma bobagem para você aqui. Eu sou pai de pet. Sabia que isso é perigoso? Por quê, Diógenes? Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que todas as criaturas foram criadas por Deus, todas as criaturas foram feitas por Ele, o homem, a imagem e semelhança dEle. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente o homem e a mulher, quando fala o homem, gente, é o ser humano, tá? É Adam. O ser humano foi criado à imagem de Deus.
Quando a gente fala que a gente tem parte com o animal, a gente está dando uma denegrida ali muito grave. A gente está falando algo ali que fere aquilo que a imagem de Deus é, com a nossa língua. A gente está elevando aquilo que não deve ser elevado. Os animais são dominados. Você quer ver cientificamente? Pega um cachorro de uma raça aí. Não precisa ser um pincher, não. O pincher é o cão, né? Não sei que cachorro tem. Acho que não vai pro céu, estou brincando. Pega qualquer cachorro grande que você tiver. Um Rottweiler ou um Pitbull. Pitbull não, Pitbull é doido. Pega um Rottweiler. Ou um cachorro grande. Põe ele na sua casa. Se ele não achar o alfa, ele vira o alfa. Sabia disso? Porque o cachorro é um lobo. Ele obedece. Se o homem tratar ele como papai e mamãe, colocar ele num carrinho e empurrar, por que muitos donos são mordidos? Atacam o dono. Porque ele não encontra alfa, então ele é o alfa. Se o dono não faz aquilo que ele não quer, ele morde o dono. Por quê? Porque o dono não manda. Em Gênesis, isso é colocado no homem e nos animais. A Bíblia diz, mais de uma vez o Senhor diz, e o homem foi criado para dominar todas essas coisas. Mas por muitas vezes nossa boca fala aquilo que até fere a imagem e semelhança de Deus. Então, meu irmão, cuidado para falar que você é pai de um shih tzu, tá? Ou um pastor alemão, ou um pitbull. Falar revela a natureza da fonte. Tiago pergunta, acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar que água doce, o que é amargoso? Uma fonte produz água segunda na sua natureza. Uma figueira não produz azeitonas, uma videira não produz figos. Da mesma forma, palavras continuamente amargas revelam um coração amargo. Palavras orgulhosas revelam um coração orgulhoso. Palavras impuras revelam o desejo impuro. Não basta podar alguns termos. A fonte precisa ser transformada. Ezequiel anunciou as promessas de Deus. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Ezequiel 36, 26. Pedro declarou, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pouco depois negou Jesus 3 vezes. Com o que ele negou Jesus? Palavra. Sua boca revelou autoconfiança, medo e fraqueza. Contudo, após a restauração, a ação do Espírito Santo, a mesma boca foi usada para pregar Cristo no Pentecoste. Amém? Aquele que negava passou a anunciar a coragem. Essa é a graça transformadora de Deus, meu irmão. Eu não quero colocar nenhum peso sobre você. Eu quero te trazer aqui uma coisa que você precisa enxergar. Não trate palavras isoladas, examine a fonte. Quando você fala de forma cruel, pergunte-se a si mesmo. Há orgulho, há inveja, há amargura, há desejo de controle, há falta de perdão, há necessidade de parecer superior. A graça nos ensina a substituir essas coisas. Mentira por verdade, fofoca por silêncio, crítica destrutiva por um coração amoroso. Meu irmão, você quer criticar alguém? Chama ela de canto. Fala, meu irmão, você não está legal ali, vamos conversar? Você fez errado. Não aponte no meio dos outros. Eu já vi professor de seminário fazer isso com aluno. Eu já vi, sabia? Homem de Deus, falar para o aluno, por que você falou dessa forma? Está errado. Você, como falar assim, você é isso. Eu já vi um professor falar isso, eu fiquei muito chateado aquele dia. Falei, poderia ter ficado quieto, né? Não o aluno, o professor. Porque o aluno ajude tanto assim, foi um menino que falou, acho que nem era aluno de seminário, ele era ouvinte. Não, ele era ouvinte, aquelas pessoas que vão fazer matéria, sabe? E por algumas vezes lá no seminário eles permitem que pessoas façam tanto de matéria. E o professor de uma forma humilhou essa pessoa. E ele não está mais no seminário, amém? Mas ele falou isso, eu achei muito deselegante. Então é perigoso, irmãos. Murmuração por gratidão, insulto por bênção, palavra vazia por palavra de edificação. Cristo é a palavra eterna que fez carne. Tudo o que ele falou foi verdadeiro e justo. Meus irmãos,
Tiago mostrou 3 verdades. A língua revela nossa responsabilidade diante de Deus. A língua possui poder para dirigir e destruir. A língua revela uma contradição no coração humano. O problema não será resolvido apenas falando menos, aprendendo regras de comunicação ou tentando controlar o temperamento. Precisamos de um coração renovado pela graça de Jesus. A boca fala que o coração está cheio. Portanto, quando o coração está cheio de orgulho, vai semear arrogância. Quando está cheio de amargura, espalha veneno. Mas quando está cheio da palavra, da graça e do amor de Cristo, a boca passa a transmitir o quê? Grande pergunta é apenas essa: como você está falando? O que a boca fala quando o Espírito Santo está no seu coração? Ela transmite graça. Ela transmite bênção na vida das pessoas. Ela vai transmitir bênção na sua vida. Ela vai trazer uma palavra de conforto. Ela vai trazer uma palavra de conforto no luto. Ela vai trazer uma palavra de conforto na dor. Ela vai trazer uma palavra de conforto no teu erro também. No erro das pessoas. Irmão, quando você vê um irmão caído, que caiu, tropeçou, você tem coragem de chegar e falar uma palavra para ele de conforto? Meu irmão, olha, aconteceu isso aqui, mas o Senhor restaura a nossa vida. Aconteceu isso aqui, mas Deus é bom. Graças a Deus por isso. E Ele restaura o nosso coração. Como você tem falado, a pergunta mais profunda é: quem governa o seu coração? Durante a semana, eu queria que você assumisse 3 compromissos. Primeiro, ore diariamente o Salmo 141, que diz para colocar vigias na porta da nossa boca. Segundo, antes de falar sobre alguém, pergunte se você falaria a mesma coisa diante dessa pessoa, tá? Você vai falar dessa pessoa, meu irmão? Você falaria na frente dela? Terceiro, use intencionalmente suas palavras para edificar alguém, consolar o abatido, reconciliar-se com o que foi ferido e anunciar a graça de Cristo. A língua pode ser santificada apenas pelo silêncio. Ela precisa ser governada por um coração que foi conquistado por Deus. Quem conquistou você? Jesus? Foi Jesus? Se foi, deixa eu te falar. Vamos pensar antes de falar então, amém? Tiago nos ensina então, até o capítulo 3, a sermos uns crentes conscientes de que até a nossa fala também direciona a nossa vida. A língua é um órgão pequeno, mas cuida do corpo e tudo. A língua é um órgão pequeno, mas ela pode destruir, pode abençoar, mas pode desfazer muitas coisas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que você tenha o controle absoluto da sua língua. Que você, ao mesmo tempo que foi regenerado, transformado, cuidado por Jesus, ao mesmo tempo que você foi curado. Você já foi curado? Quem foi curado aqui? Levanta a mão. Quem foi curado por Jesus, sabe qual palavra que entrou no seu coração? Você lembra da palavra que entrou no seu coração? Eu lembro qual entrou na minha. Eu, quando vivia amargurado, sabendo se eu era salvo ou não, eu tinha desistido já de lutar. Falei: Deus, eu não consigo mais. Há 10 anos atrás, eu já era crente, ia na igreja, mas não me sentia salvo. Eu falei: o que está acontecendo? Deus, eu faço isso, mas eu acabo pecando. Meu pensamento cai, a minha mente também vai cair. Eu tropeço, eu não sei mais o que eu faço. Eu desisto de ser um cristão. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço sua graça. Eu sou uma pessoa terrível, Senhor. Eu mereço o inferno. Aquele dia, irmãos, eu passei o pior dia da minha vida. Como se o chão ia abrir e eu descesse para o inferno naquele momento. Mas uma palavra que veio ao meu coração, do qual eu li muitos dias atrás. Gálatas 2:20. Pois não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Irmão, aquela palavra, naquele momento, eu saltei assim de um banco que eu estava sentado e gritei: eu sou salvo. Eu sou salvo. Não é por causa de mim, mas é porque Cristo fez na cruz. E Ele vive em mim agora. E se Ele vive em mim, pelas obras dEle, eu fui alcançado. E olha, pasmem, eu nem conhecia muito teologia, mas o Espírito Santo convenceu. Se você foi salvo, irmão, se você foi curado, é palavras assim que tem que sair da sua boca. É palavras guiadas pelo Espírito Santo de Deus.
É palavras que vão fazer diferente na vida de outro. É palavras que vão ser trabalhadas na vida de outra pessoa. Que o Senhor possa trazer isso na sua vida. Que o Senhor possa controlar a sua boca. Que o Senhor possa regenerar mais o teu coração. Que o Senhor possa santificar a sua vida. Para que a gente caminhe com palavras de bênçãos. Amém?